Irmãos, vamos orar mais uma vez? Oremos. Querido Deus, nosso Senhor, nós pedimos que o Senhor dirija novamente para que a tua mensagem seja dada. Guarda-nos das distrações e nos dá o teu Santo Espírito. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a aprender as lições que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo que a lei em Gálatas era um ponto de controvérsia logo antes de Minneapolis. E agora ele vai chegar em Minneapolis, tá? 1887 ainda, antes de Minneapolis. Depois de uma insistência de Butler de quase um ano beirando a inconveniência, Ellen White escreveu novamente a Jones e Waggoner, enviando cópias para Uriah Smith e para Butler também. Então ela escreve para Jones, escreve para Waggoner, pega essas duas cartas, copia e manda para Smith e para Butler. Para quê? Eis a questão. Na ideia deles foi para dizer, olha, estou repreendendo esses dois aqui, fiquem tranquilos que vocês estão certos. Waggoner e Jones estão errados, Butler e Smith estão certos. Isso é o que eles entenderam. Mas, na verdade, por que ela mandou para eles? Depois ela explicou para eles. Não era para eles cantarem vitória, mas é para eles não repetirem também os mesmos erros. Só que eles não sabiam disso. Eles pensaram, é isso aí, a irmã White está aprovando o nosso lado da questão. Então, eles se alegraram, se regozijaram. Ellen White disse na carta que ela não havia lido nada do material que ambos os partidos haviam escrito a respeito das posições divergentes sobre a lei em Gálatas. Mencionou várias vezes sua frustração por não conseguir encontrar o que escrevera anos atrás sobre o assunto. Ela já tinha escrito isso, sabe? Quando J.H. Waggoner tinha publicado algo sobre a lei em Gálatas, com relação à lei, ela teve essa impressão que estava incorreto o que ele escreveu, mas ela, sem encontrar material, não tinha questão clara em sua mente e não conseguia entender o assunto. Ela expressou grande preocupação em ver que os dois influentes periódicos da igreja, qual que eram esses dois? Signs of the Times e Review and Herald. Esses dois estavam em disputa, chegando a afirmar que Jones e Waggoner estavam muito autoconfiantes e precisavam ser mais cautelosos. Disse também que receava que E.J. Waggoner tivesse cultivado um gosto por discussões e disputas à semelhança de seu pai. Acrescentou que, especialmente no momento em que vivemos, coisas como diferenças deveriam ser suprimidas e esforços empreendidos para se alcançar a unidade. Lembrou que muitos sermões e artigos nos periódicos da igreja lidavam com temas controversos e eram como a oferta de Caim, destituídas de Cristo. Butler e Uriah Smith ficaram muito felizes. Waggoner e Jones se humilharam. Parece que isso pegou Jones de surpresa. E Waggoner também. Mas Jones agradeceu Ellen White por ter lhe escrito, afirmando que procuraria de todo o coração tirar proveito do testemunho e que lamentava realmente ter participado de qualquer situação que pudesse contribuir para criar divisão na causa de Deus ou prejudicá-la de alguma forma. Compartilhou também com ela o seu lado da história, fornecendo os devidos antecedentes a respeito da controvérsia sobre a lei em Gálatas. Informou-lhe que nunca ficara sabendo da carta que lhes fora enviada antes, nem do testemunho enviado a J.H. Waggoner fazia anos. Alegremente se dispôs a publicar na Signs qualquer luz que Ellen White tivesse sobre o tema. Deixou claro também que não havia permitido que o assunto viesse à baila em suas aulas no colégio e informou a Ellen White que seu discurso com os alunos era de que ele não tentaria dizer qual posição é a correta. O que vocês viram aqui? Humildade, né? Olha, me perdoa, eu não sabia disso. O que você tiver novo, manda para mim, eu vou publicar aqui, para corrigir. Humilde.
Wagner expressou pontos de vista semelhantes. Desde o verão de 85, ele não dava mais aulas em Healdsburg. Quer dizer que ele não estava ensinando os alunos sobre isso. Ele também nunca tinha tomado conhecimento de qualquer testemunho ou carta, enviada a seu pai, ou que Ellen White em algum momento se tivesse pronunciado sobre o assunto. Se tivesse ficado a par do que ocorrera, a situação teria sido diferente. Além disso, suas posições sobre o assunto eram diferentes das de seu pai. Ele julgava estar contribuindo para o avanço da verdade, mas se lamentava agora de ter sido muito precipitado em apresentar pontos de vista que pudessem despertar controvérsia. Afirmou que havia aprendido uma lição que jamais esqueceria. O que vocês viram aqui? Mesma coisa, humildade. Meu mais sincero anseio, disse ele, é que muito em breve todo o nosso povo possa ver o assunto sob o mesmo prisma. Lamento imensamente o clima de antagonismo que se criou e firmou entre os dois escritórios, Review e Signs. Creio poder dizer que esse sentimento verdadeiramente não se originou aqui e que muitas das opiniões mantidas na costa leste se devem a mal entendidos da parte de nossos irmãos de lá a respeito do que realmente está acontecendo aqui e dos nossos motivos. Mas não gostaria que a senhora interpretasse isso como se não tivéssemos nossa parcela de culpa. Estou bem consciente de que um sentimento de crítica tem sido acolhido entre nós e me refiro a mim mesmo mais do que a qualquer outra pessoa. Avaliando agora esse espírito de crítica, fruto da mais desprezível espécie de orgulho, digo que o odeio e não quero abrigá-lo mais. Estou decidido que, de agora em diante, nenhuma palavra minha, quer dita em público, quer em particular, terá o objetivo de difamar qualquer obreiro na causa de Deus. Quem dera nós tomássemos essa mesma resolução. Nenhuma palavra para difamar qualquer obreiro. Ah, mas tem um monte de erros. E você não tem erro? E eu não tenho erro? Por que eu tenho que falar do outro? Quantas controvérsias não começam por fofoca? Esse mal é incontido entre o povo de Deus. E vamos ter mais culpa que os mundanos, tá? É triste dizer isso, mas é verdade. Os mundanos fofocam sem saber que é errado. Ou pelo menos não sabem no nosso nível. A gente fofoca sabendo. Agora, vamos ver a reação de Butler. A reação dele, por outro lado, foi bastante diferente. Após receber uma cópia da carta enviada a Jones e Wagner, Butler alegrou-se, supondo que Ellen White havia finalmente tomado o partido dele e o de Uriah Smith. Sua esperança era agora que Ellen White fizesse uma declaração pública sobre a lei adicionada, pois para ele a lei adicionada representava o sistema da lei moral ou o da lei cerimonial. Butler se expôs a problemas futuros ao afirmar que, caso sua posição se demonstrasse equivocada, ele perderia toda a confiança em seu próprio julgamento, deixaria de reconhecer a direção do Espírito e ficaria comprovada sua total incompetência para exercer qualquer posição de liderança na obra. O problema é que, anos depois, a irmã White, numa revelação da noite, viu que a lei era especialmente, o Espírito Santo estava falando especialmente da lei moral naquele verso. E isso tudo aqui. 1887. Ellen White estava na Suíça. Antes que a carta de Butler, que ele escreveu, que a gente viu agora, chegasse em suas mãos, ela teve tempo de ler o material que ele havia escrito. Ela teve alguns sonhos impressivos apresentados em figuras e símbolos, mas a explicação lhe foi dada posteriormente. Ela então escreveu a Butler: aquela assembleia, isso é, de 1886, me foi apresentada durante a noite. Meu guia disse: siga-me, tenho algumas coisas para lhe mostrar. Ele me conduziu a um lugar onde pude ver cenas que ocorriam nessa reunião. Foi-me mostrada a atitude de alguns dos ministros e de maneira especial a sua, Butler, naquela reunião. E posso lhe dizer, meu irmão, que foi uma assembleia terrível. Meu guia então passou a me dizer muitas coisas que deixaram impressão indelével em minha mente. Suas palavras eram solenes e sérias.
Ele descortinou diante de meus olhos a condição da igreja em Battle Creek. Ela precisava da energia de Cristo. Um tempo de prova estava diante de nós, e grandes males viriam como resultado do farisaísmo que em grande medida tem se apossado dos que ocupam posições importantes na obra de Deus. O que é então? Tempo de prova, grandes males vêm como resultado do quê? Do farisaísmo que está se apossando do nosso povo. Farisaísmo entre nós? Que interessante. Isso vai causar um tempo de prova. Terrível. Ele, então, o guia, né, estendeu os braços em direção ao Dr. Wagner e a você, meu irmão Butler, e disse em suma o seguinte: nenhum dos dois tem toda a luz a respeito da lei. Nenhuma posição é perfeita. Durante a assembleia em Battle Creek, ocasião de 86, né? Ocasião em que o assunto da lei em Gálatas estava sendo investigado, fui levada a um grande número de casas e pude ouvir as observações e críticas destituídas do espírito cristão proferidas pelos delegados. Então, a igreja, em vários lugares, manda os delegados para representar cada igreja, cada associação. Eles se reúnem na associação geral, na conferência geral, né? na sessão da associação da conferência geral, e eles tomam votos, deliberações. Esses delegados representam o resto do povo. Ela diz que ali, nas casas onde os delegados estavam, olha o que estava sendo falado: observações e críticas destituídas de espírito cristão. Isso foi em 86, irmãos. Em 88, vocês vão ver, foi bem pior. Então as seguintes palavras foram ditas: eles precisam ter a verdade como é em Jesus. Caso contrário, ela não será uma verdade salvadora para eles. Não adianta nada eu dizer, eu creio no sábado, eu creio na mensagem do terceiro anjo, eu creio em justificação pela fé, se essa verdade não tomar posse da minha vida e me transformar. Uma verdade que não transforma a gente, ela só vai condenar a gente. Só vai ser pior. Então a verdade tem que operar em nós. Quando homens finitos cessarem de se colocar no caminho, Deus operará então em nosso meio como nunca antes. Por que Deus não opera em nosso meio como nunca antes? Porque homens finitos não cessam de se colocar no caminho, de travar o caminho. Os judeus nos dias de Cristo, ao exercerem o espírito de autoexaltação que lhes era próprio, introduziram regras e exigências rígidas, eliminando dessa forma toda a possibilidade de Deus atuar sobre as mentes. Não sigam seus passos. Deem a Deus a oportunidade de realizar algo em favor dos que o amam. E não imponham sobre eles regras e normas que, se atendidas, os deixarão destituídos da graça de Deus como os montes de Gilboa. O que era isso aqui? O que tinha acontecido em Gilboa? Saul e Jonatas haviam sido mortos pelos filisteus. Quando Davi ficou sabendo disso, ele fez uma lamentação, ele pronunciou uma maldição sobre o monte Gilboa. E ele disse: nunca mais caia sobre ti nem orvalho, nem chuva. E ela disse: a gente vai ficar assim, sem orvalho, nem chuva. Ela está falando de chuva literal? Não, né? Está falando do Espírito Santo. Se nós fizermos isso, ficarmos impondo regras e normas que causem isso, é o caminho dos fariseus. Disse meu guia: existe ainda muita luz a ser irradiada da lei de Deus e do evangelho da justiça. Esta mensagem, entendida em seu verdadeiro caráter e proclamada no Espírito, iluminará a terra com a sua glória. Irmãos, o que vai iluminar a terra com a glória de Deus?
esta mensagem, que mensagem? Essa relação, a lei e o evangelho de Cristo. Justificação pela fé. Junto com a lei de Deus. Isso vai iluminar a terra, irmãos. E eu posso dizer, quando eu li o livro A Mensagem do Terceiro Anjo, tá aí na caixa? É como se a glória de Deus estivesse brilhando para mim de um jeito que eu nunca tinha visto. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu consigo marcar minha vida antes e depois de ler esse livro. A irmã ainda diz para Jones, leia novamente esses seus artigos, que eram de feitura do Espírito Santo. Ou seja, não foi Jones que fez. O Espírito Santo fez. Ele só foi o instrumento. A obra final da mensagem do terceiro anjo será acompanhada de um poder que enviará os raios do sol da justiça por todos os caminhos e atalhos da sociedade. Então, a gente dá uma pausa aqui na lei em Gálatas e a gente vai ver a outra questão agora, os 10 chifres de Daniel 7. Quantos estão familiarizados com esses chifres? Os nomes? Sim, já estudaram? O que representava esses chifres? Quando, em 476, o Império Romano se extingue, o imperador Rômulo Augusto assina lá uma carta, porque Odoacro pediu, né? Ordenou. Ele assina uma carta renunciando o cargo de imperador, extingue o Império Romano Ocidental. Naquele momento, no território do Império Romano Ocidental, haviam 10 povos estabelecidos, 10 tribos bárbaras. E essas tribos formaram os 10 reinos que deram seguimento ao que era o Império Romano antes, só que agora divididos em povos, lombardos, érulos, francos. Os érulos foram os que deram esse golpe mortal no Império Romano. Tá? Então, existem 10 povos, 10 chifres, só que houve uma controvérsia quanto a qual é a lista que compõe esses 10. Houve uma divergência em um dos povos. Um achava que eram os hunos, o outro achava que eram os alamanos. Então, em 84, a Associação Geral havia encarregado a T. Jones de escrever uma série de artigos fundamentados na história sobre pontos que mostrassem o cumprimento da profecia. Ele conhecia muito sobre história. Inclusive, ele escreveu uma série de artigos, uma série de livros, perdão, chamado Série Impérios. Alguém já ouviu falar dessa série? Começa com os impérios da Bíblia, depois vem os grandes impérios da profecia, depois Império Eclesiástico e, por último, as grandes nações de hoje. Fantástica série, tremenda. Você põe o grande conflito, especialmente no Império Eclesiástico, você vai vendo assim coisas incríveis lado a lado, tá? E os grandes impérios da profecia também. Então, eu recomendo esses livros. Como outros livros, leia comparando com a revelação, não é para aceitar tudo que está lá. Como qualquer outra pessoa que escrever, tá? Qualquer outro mortal. Leia comparando com a Bíblia, com o Espírito de Profecia. Mas é muito boa. E eu aprendi mais sobre profecia ali do que no resto da minha vida. Tão rico que é de profecias, de história, perdão. Mais sobre história ali. O Império Eclesiástico a gente está quase imprimindo. E o Grandes Impérios da Profecia a gente está em processo de tradução. E as Duas Repúblicas está quase imprimindo também. Outro livro espetacular. E ó, é livro de 600 páginas na tradução, tá? Um volume, 600 páginas. Então é coisa muito boa. Ele entendia muito de história de profecia. E a Associação Geral encarregou ele de fazer isso, de fazer esse estudo. Esse desafio levou Jones a empreender um estudo mais aprofundado sobre o livro de Daniel e investigar a posição adventista sobre os 10 chifres de Daniel 7. Ele viu que o que Uriah Smith escreveu em Daniel Apocalipse estava 90% certo quanto aos 10 chifres, mas estava 10% errado. Um dos chifres não fazia sentido ser os hunos. Os hunos nem estavam mais no território do Império Romano estabelecidos como nação quando o Império cai em 476. O deles foi 450 e alguma coisa. Então, quem que poderia estar ali? Jones
estudou história, pegou Gibbon, pegou os materiais históricos da época, falou, é os alamanos. Então ele escreveu 2 vezes a Uriah Smith solicitando-lhe que enviasse evidências históricas da posição tradicional e pedindo que investigasse as evidências recentemente descobertas, que não eram os hunos, que eram os alamanos. Smith não respondeu à primeira carta de Jones e, quando respondeu à segunda, afirmou que estava com falta de tempo para a tarefa. Olha que interessante. Olha, achei um erro aqui no texto. A gente tem que rever isso aqui. Ah, mas eu não tenho tempo. Ué. Jones, então, publicou seus pontos de vista na revista Signs of the Times, sem que Smith pudesse avaliá-los, e enviou-lhe uma cópia em outubro de 86. Smith respondeu indignado, informando Jones que ele, Smith, teria que contra-atacar por meio da review. Olha que espírito. Não, agora que você está atacando minha posição, eu vou te atacar do meu lado, com as minhas armas. Já que Jones havia disseminado suas ideias de forma ampla na revista. O grande medo de Smith era que milhares de opositores da fé adventista poderiam perceber de imediato a mudança numa doutrina mantida por 40 anos. Olha o argumento. A gente crê nisso há 40 anos. E alegar que, com o tempo, os adventistas acabariam reconhecendo estar equivocados em tudo. Jones respondeu afirmando que a verdadeira batalha pela verdade ainda estava no futuro. Logo, devido à crise dominical, cada ponto da doutrina e crenças adventistas seria analisado e contestado pelos mais destacados homens da nação. Smith falou, a gente crê nisso há 40 anos. Ele falou, não, mas os homens mais inteligentes vão analisar o que a gente está crendo. Jones argumentou que, quando as 3 mensagens angélicas estivessem sendo pregadas, os adventistas teriam de apresentar uma razão melhor para sua fé na profecia bíblica do que a de que ela tem sido pregada por 40 anos. Faz sentido? Após ouvir os pontos de vista de Jones, W.C. White, quem que era ele? Filho de Ellen White, conhecidamente chamado de Willie White. Você gostou, né? Dedicou algum tempo no verão de 88 para estudar o assunto dos 10 chifres e chegou à conclusão de que... O que Willie White disse? O pastor Jones tinha mais evidências históricas para sua posição do que o pastor Smith. Ou seja, quem estudasse e fala, olha, realmente faz mais sentido isso. E hoje a gente olhando faz totalmente mais sentido a posição de Jones. Sua avaliação, contudo, fez pouca diferença, e quando o assunto foi submetido à discussão no Instituto de 88, forte espírito de hostilidade veio à tona. Vamos ver então o que estava acontecendo no preparo para Minneapolis. Então vamos lá. Junho de 88. Willie White se encontra com ministros na Califórnia, obreiros da Pacific Press, incluindo Jones e Wagner, e eles fazem um retiro espiritual. A conferência de Minneapolis foi quando? Outubro, certo? Em junho, alguns meses antes, eles têm esse retiro espiritual. Ali, tiraram um tempo para revisar o tema dos 10 reinos e a lei em Gálatas, incluindo o panfleto de Butler e a resposta de Wagner. Willie White lhes informa que havia trocado correspondências com Butler a respeito dos temas a serem estudados no Instituto Ministerial em Minneapolis, agora em 1888. Em sua resposta, Butler mencionou de modo especial os 10 reinos e a lei em Gálatas. Ou seja, Willie White já tinha conversado com Butler via carta. Butler falou, especialmente vamos estudar esses 2 temas. E ele falou para quem estava ali no estudo, naquele retiro. Quem estava ali era Jones e Wagner, então eles se prepararam para estudar sobre isso. Quando Jones e Wagner chegaram a Minneapolis, preparados para apresentar seus temas, Butler havia se esquecido da carta que havia escrito a Willie White. Então começou a espalhar-se o boato de que os temas eram uma surpresa para os delegados de Battle Creek e que a discussão desses temas estava sendo forçada pelos delegados da Califórnia, Jones e Wagner. Vocês estão entendendo?
E em vez de Butler corrigir o que ele tinha feito, né? Não, eu falei que a gente ia falar sobre esses temas. Não falou nada. Aliás, ele não estava nem presente ali. Sabe por quê? Estava doente. Doente de raiva, doente de amargura, doente de falta de perdão, de suspeitas malignas, de que Ellen White não estava fazendo o que ele queria. Quando ela repreendeu ele ficou doente. O que é isso, irmãos? Orgulho ou humildade? Orgulho. Orgulho vai ser mais perdoável em nós do que neles? Vai ser mais perdoável em nós do que em Lúcifer? Não. Orgulho não entra no céu. Qualquer coisa que beire orgulho, a gente tem que se livrar. De verdade. Por isso, o não se exaltar, o não buscar coisas para se exaltar. Não, deixa eu agora pôr essa roupa, me pentear desse jeito, usar esse carro, para que os outros me admirem. O que a gente está fazendo? Não está semeando para a carne? Não está semeando para o orgulho? É justamente o que a gente tem que matar. Não é que a gente vai andar feio, tá? Desarrumado, nada disso. Nós somos representantes de Deus. Mas se eu estou usando uma coisa para chamar atenção para o meu eu, tá errado. Satanás começou assim no céu, ele começou a se auto-admirar. Além disso, em setembro de 88, logo antes do Instituto Ministerial em Minneapolis, houve uma reunião campal em Oakland. Aí teve um espírito de oposição a Jones e Wagner. Acho que tem mais uma, né? W.C. White declarou: houve alguns que manifestaram um espírito de hostilidade contra os irmãos Wagner e Jones. Creio que tal atitude foi motivada em parte pelos comentários deselegantes encontrados no panfleto do pastor Butler. Lembra aquele panfleto de 85 páginas? Isso gerou já uma sequência de dominó. Vai caindo, vai empurrando o outro. Agora alguns estavam manifestando lá na Califórnia um espírito de hostilidade contra Jones e Wagner. Tivemos um concílio ministerial em que quase cada declaração desses irmãos era criticada. Imagina como que alguém vai palestrar, pregar, se tudo que a pessoa for falando, os outros vão lá. Não, mentira, bobeira. Tá errado. Olha que orgulhoso. Como que ia dar certo isso? Esse era o espírito que estava reinando e preparando para a conferência de Minneapolis. Só que não teve só isso. Como se não bastasse, um pastor chamado Healy, W.M. Healy, havia enviado uma carta lá da Califórnia para Butler, alertando de uma conspiração vindo da costa oeste que derrubaria os marcos da fé. Isso aqui a gente vai ver várias vezes. Os marcos da fé. Ele estava adicionando gasolina na fogueira. Ellen White comentou posteriormente: eu mal imaginava que enquanto fazia esses solenes apelos, uma carta havia sido enviada por alguém presente naquela reunião, afirmando coisas que ele imaginava ser verdade, mas que não eram verdade. Uma carta que precedeu o encontro e criou um muro de dificuldade, induzindo homens a prontamente combater tudo o que fosse apresentado pelos que tinham vindo da costa oeste. Satanás usou seu poder para fazer com que aquela carta efetuasse uma obra cujo resultado será perda de almas. Perguntei ao pastor Butler se o irmão Healy havia de fato lhe escrito essas coisas. Ele disse que sim. Perguntei se ele me permitiria ver a carta. Eu queria saber o teor do depoimento dado, que foi capaz de criar tal conjuntura de coisas como a que presenciamos em Minneapolis. Ele disse que tinha queimado a carta, mas esta já havia deixado uma marca indelével em sua mente e na de outros. Como Satanás trabalha?
Se alguém estiver pronto para ser usado por ele, ele dá uma cutucada na pessoa e fala, agora, vai! E a pessoa bate continência e vai. Eu não quero estar pronto para ser usado pelo inimigo. Só que constantemente ele nos assedia, certo? Ele vem falar. Você pensa que é você que está pensando, mas não é. É uma sugestão que está vindo lá de baixo. Qual que é a nossa tarefa? Imediatamente. Repreender. E como que você vai saber se é ele sugerindo ou não? Ah, Deus não deixa a gente às cegas assim. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Se há algum louvor, ou seja, se é para edificação, se é para o crescimento, se é para elevar e não derrubar, nisso pensai. Agora, se é um pensamento que está sendo para puxar o tapete do outro, para orgulho, para egoísmo, crítica, fofoca, irmãos, tudo isso, se você abrigar, aquilo se apega à sua mente. Aí você se torna um escravo. Está no nosso poder escolher que pensamento vai dominar a mente. Mas não está no nosso poder dominar o que esses pensamentos vão fazer depois. Depois você vira um escravo. Agora em Minneapolis. Aqui a famosa foto, né? Eu nem sei se tem mais foto de Minneapolis, na verdade. Essa é sempre a única que eu vejo. A conferência, perdão, o Instituto Ministerial, eles fizeram um Instituto Ministerial antes para treinamento dos pastores e aí em seguida começou a conferência geral para os outros delegados. O Instituto Ministerial começa no dia 10 de outubro e dura 7 dias. A conferência começa no dia 17 de outubro, às 9h30 da manhã, e termina dia 4 de novembro. Há vários registros do que aconteceu em Minneapolis. A esposa de Wagner fez anotações das palestras de seu esposo. Tem 2 cadernos de anotações sobre as reuniões em Minneapolis de Willie White. Tem o periódico denominacional chamado o Boletim da Conferência, o Boletim Diário da Conferência Geral de 88. E nós temos os escritos de Jones e Wagner publicados tanto antes quanto após a reunião de Minneapolis que retratam o que foi dito ali. Só mais um detalhe desse livro. Teve um delegado que participou da conferência de 88 e da de 93. E ele disse assim, o que Jones pregou em 93 é muito semelhante ao que ele pregou em 88. Tá? Aqui nós temos o registro palavra por palavra do que ele falou. De Minneapolis, a gente não tem. Mas aqui você pode ler. Na palavra na expressão de alguém que assistiu as duas, isso é muito semelhante à de 88. Então, esse livro aqui, A Mensagem do Terceiro Anjo. Leia, irmãos, leia esse livro. Se Deus quiser, vai ser gravado também, em algum momento que for possível. Mas é maravilhoso. A conferência se iniciou na quarta-feira. Durante o Instituto Ministerial, forte oposição a Jones e Wagner já estava ocorrendo. Ellen White repetiu aos irmãos que eles estavam perdendo grande parte da bênção que poderiam ter recebido no Instituto, e esse fato representaria uma perda eterna. Eles não deveriam ficar satisfeitos com sua própria justiça e acomodados e destituídos da atuação profunda do Espírito de Deus. Tenho ficado acordada noite após noite com um sentimento de angústia pelo povo de Deus, tão intenso que gotas de suor caem do meu corpo. Algumas coisas terrivelmente impressivas me foram apresentadas. Vi ali diferentes nomes e personalidades, diferentes pecados, tudo registrado em forma escrita. Havia pecados de toda sorte: egoísmo, inveja, orgulho, ciúme, vãs suspeitas, hipocrisia e licenciosidade, ódio e homicídio no coração decorrente dessa inveja e ciúme. Esses pecados se viam justamente entre os ministros e o povo. Página após página era virada. Uma voz falou então que havia chegado o tempo em que o céu se encontra em plena atividade em favor dos habitantes da terra. Havia chegado o tempo em que o templo e os que nele adoram
tinham de ser medidos. De quem está falando aqui? É do povo lá de fora? É do povo de dentro? E onde nós estamos? Dentro. Está falando de nós, irmãos. Chegou o tempo em que nós estamos sendo medidos. E o que está sendo medido ali? Foi isso o que vi. E foi ali que sucumbi ao peso do fardo. Ela não aguentou. Irmãos e irmãs, existe uma grande necessidade neste tempo de nos humilhar diante de Deus, a fim de que o Espírito Santo venha sobre nós. Que Deus ajude para que seu Espírito seja manifestado entre nós. Não deveríamos esperar até voltarmos para casa para recebermos a bênção do céu. Nós estamos aqui nessa conferência também. Você acha que deve esperar voltar para casa para receber o Espírito? Você pode receber hoje. Hoje nós podemos receber o Espírito Santo. Se esvaziarmos o templo da alma. Aqueles que há muito estão na obra se encontram demasiadamente satisfeitos para esperar que as torrentes da chuva serôdia os reavivem. Que isso não seja nós. Que não estejamos satisfeitos demais. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscar isso deve ser nosso primeiro trabalho. Deve haver um esforço árduo para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a conceder sua bênção sobre nós, mas porque não estamos preparados para recebê-la. Agora esse texto. Não gostaria que existisse, irmãos. Não gostaria que fosse realidade. Mas é. Olha o que é dito aqui. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. E eu estou aqui esperando, vai vir a lei dominical e vão prender a gente e a gente vai ter que lutar. O que a gente tem que ter publicado para lutar contra isso? Ela está falando, pera aqui, você está equivocado. Você vai ter que lutar sim, mas você está com medo equivocado. Você tem que ter mais de dentro do que de fora. A maior oposição, os obstáculos, os obstáculos à força e ao sucesso são muito maiores vindos da própria igreja do que do mundo. Obstáculos ao sucesso. Não há nada que Satanás tema tanto quanto o fato de o povo de Deus limpar o caminho. Quer deixar Satanás com medo? Começa a fazer limpeza. Limpa a sua vida. Limpa o caminho. Começa a clamar a Deus, falar assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, ó Deus. Guia-me no caminho eterno. Me limpa, Senhor. Eu quero ser um vaso puro. Aí Satanás começa a tremer. Não há nada que Satanás tema tanto quanto o fato de o povo de Deus limpar o caminho, removendo todos os obstáculos para que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma igreja enfraquecida e uma congregação impenitente. Se Satanás conseguisse o que queria, nunca mais haveria outro despertamento, grande ou pequeno, até o fim dos tempos. Nunca mais haveria um GYC. Nunca mais haveria reavivamentos, estudos bíblicos, não haveria mais. Mas não ignoramos seus artifícios. É possível resistir ao seu poder. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir que uma chuva de bênçãos desça sobre o povo de Deus, assim como não pode fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. Amém. Que promessa maravilhosa, irmãos. A chuva vai vir. Satanás não vai conseguir, mesmo que ele tente pôr a mão ali, não deixa cair essa gota, ele não vai conseguir.
Vai molhar tudo. Pela graça de Deus. Homens iníquos e demônios não podem impedir a obra de Deus ou excluir sua presença das assembleias de seu povo, se eles, com um coração subjugado e contrito, confessarem e abandonarem seus pecados e com fé reivindicarem suas promessas. Vamos pegar a receita aqui? Vocês gostam de receita? Se seguir receita, se for boa, né? Dá certo, mas tem que seguir. Qual que é a receita? A presença de Deus vai estar com a gente se, com um coração subjugado e contrito, qual que é o oposto disso? Exaltado, certo? Aqueles dois homens, um vai para o templo feliz da vida, fala, oh Senhor, como eu sou bom. Não, o Senhor é bom, como o Senhor é bom, né? Mas olha Senhor, eu dou o dízimo, tal, eu jejuo. Na época de hoje ele ia falar, sou vegetariano, vegano, né? Já estou no nível superior ainda. Faço exercício 7 vezes por semana. Coisas boas. Guardo o sábado, coisa boa. Mas o que ele estava fazendo? Eu faço, Senhor. Olha, Senhor, como eu sou bom. Senhor, o Senhor está vendo quão bom eu sou? Eu acho que agora eu mereço, né? Esse vai para casa com os mesmos pecados, aliás, até mais pecados de antes. Agora entra o outro homem. Ele não ergue a cabeça para o alto. Ele fica com a cabeça baixa. Ele bate no peito, ele não tem coragem de olhar para cima. E ele fala, tem misericórdia de mim, pecador. Deus, Cristo põe a mão sobre ele e fala o quê? Eu te cubro com a minha justiça. Você está perdoado. Vai para casa em paz. Então, é nesse espírito, um coração subjugado e contrito, que a gente vai receber a bênção. Que a gente vai poder receber a justiça de Cristo. O outro, exaltado, confiando em si, vai sem bênção para casa. E confiante de que tem tudo. Rico e abastado. Então a receita. Coração subjugado e contrito. Próximo passo na receita. Confessa. Confessa os pecados. Eu estou subjugado, contrito. Agora eu vou confessar, Senhor, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Senhor, eu sou um pecador. E agora, próximo passo. Senhor, eu abandono isso por Tua graça, pelo Teu poder. Eu não quero mais isso. Me dá forças para vencer. E são muitos pecados. Mas para todos eles, a receita é a mesma. E o próximo passo, com fé, reivindicar suas promessas. Aquele que vier a mim, de nenhum modo o lançarei fora. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Promessas. As promessas são repletas na Bíblia. A Bíblia está cheia. Primeiro, se humilha diante de Deus, confessa os pecados, abandona, pega as promessas. Qual que é o resultado? Deus vai manter sua presença no nosso meio. Ele vai derramar a sua bênção sobre nós. A chuva serôdia vai vir, irmãos. Se nós estivermos dispostos a fazer isso. Toda tentação, toda influência opositora, seja ela aberta ou secreta, pode ser resistida com sucesso. Toda tentação resistida com sucesso? Quer dizer que eu não preciso ficar caindo? Não, pela graça de Cristo, não é por meu poder, tá? Toda vez que eu confiei em mim, irmãos, eu caí de novo. Quando eu não confio em mim, eu me apego a Ele e falo, Senhor, o Senhor pode. O Senhor pode fazer isso por mim, porque eu não consigo. Toda tentação pode ser resistida com sucesso, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O batismo do Espírito Santo virá sobre nós justamente nesta reunião, se for esse nosso desejo. 11 de outubro de 88, durante Minneapolis. Pesquisem a verdade como a tesouros escondidos. Dia 12 de outubro, sexta-noite,
o pastor Farnsworth pregou um sermão extremamente pessimista que discorria sobre a grande impiedade e corrupção em nosso meio, dando ênfase sobre as apostasias entre nós. Não vi nenhuma luz, nenhuma palavra de ânimo, nenhum encorajamento espiritual nessa pregação. Uma melancolia geral se espalhou entre os delegados da Assembleia. 13 de outubro, sábado à tarde, Ellen White apresenta um testemunho com a intenção de animar o auditório. Falou sobre a importância de demorar-se muito mais sobre o amor de Deus e deixar de lado descrições sombrias. Com entusiasmo exclamou: não falem da iniquidade e impiedade existente no mundo, mas coloquem a mente de vocês em um nível superior e falem do Salvador que vocês possuem. 14 e 15 de outubro, ela passou respondendo uma carta de 39 páginas que Butler havia enviado a ela na sexta anterior. Butler disse que estivera acamado várias vezes nos últimos 18 meses por esgotamento nervoso por causa da carta que Ellen White lhe tinha enviado a respeito do modo que ele e Uriah Smith haviam tratado Jones e Wagner. A senhora é culpada. Mas que mania! A culpa é sua. Eu estou doente aqui, mas a culpa não é minha, não. É tua. Isso é um sentimento saudável, irmãos? Não. Acusador dos irmãos e não reconheceu o próprio erro. É receita para ficar doente. Essa é a outra receita, né? Essa é de ficar doente. Esgotamento nervoso aqui. Ele também repassou toda a história do seu ponto de vista sobre a lei em Gálatas e descreveu Jones e Wagner como frangotes que estavam causando problemas por todo o país, destruindo a fé do povo na obra da igreja e abrindo as portas para que os antigos marcos da fé fossem rejeitados. Ellen White considerou a carta uma produção muito curiosa de acusações e ataques contra sua pessoa, porém foi capaz de responder com toda calma: essas coisas não me comovem. Creio que era meu dever vir para cá. Em suas cartas, ela lembrou Butler da história da controvérsia sobre a lei em Gálatas segundo a perspectiva que lhe foi dada mediante revelação. Agora não era mais opinião dele ou de Wagner, não, agora é revelação. Lembrou-o também da terrível Assembleia de 86 e o informou de que seu guia celestial havia advertido a respeito da provação que a igreja logo teria de enfrentar e dos grandes males que se produziriam como resultado do farisaísmo que tinha tomado conta dos que ocupavam importantes posições na obra de Deus. Como resultado da obra desta noite, surgirão falsas suspeitas e cruéis e injustos mal-entendidos, que atuarão como fermento em cada igreja, fechando corações à operação do Espírito de Deus. A influência desta reunião será de alcance tão extenso quanto a eternidade. 14 de outubro de 88, em Minneapolis. Não tenho a mínima hesitação em dizer que foi introduzido nesta reunião um espírito não de buscar e receber luz, mas o de se colocar como obstáculo no caminho, de maneira que nenhum raio chegue à mente e ao coração do povo por um canal que não seja aquele que você decidiu ser o único adequado. É como se Butler estivesse se colocando no lugar de Deus. Ele falou: se não vier por esse canal que eu acho que deve vir, está errado. Pouco antes do instituto, Butler havia rotulado Jones de causar problemas pelo fato de propor uma interpretação oposta à fé de nosso povo, firmemente estabelecida 40 anos atrás. Vocês estão notando um padrão? Uriah Smith fala: há 40 anos cremos nisso. Ele não queria avaliar se a evidência estava certa. Ele usou o tempo como argumento. Mas o que chama isso? Alguém sabe o nome disso? Falácia, né? Uma falácia. É uma falácia. Você não provou o ponto. Você está usando uma falácia para tentar provar o ponto. É tradição. Apego à tradição acima do espírito de avaliação honesto. Certo? Tradição é bom se o ponto for certo. Porque senão, qual é a igreja que pode oferecer a maior tradição? Não respondo, tá? Mas enfim. Tradição não vale. A menos que seja a tradição certa.
Então, Butler e Smith estão usando esse mesmo ponto de que, olha, faz tanto tempo que a gente crê nisso, é uma fé firmemente estabelecida, mas fé, algo escrito por Smith, como é que necessariamente vai ser a fé do povo? Fé é mais que isso. Não pode ser um detalhe ali, né? Durante o instituto propriamente dito, perdão, eu disse um detalhe. Fé é importante ser detalhes também, mas se esse detalhe não for verdadeiro, não pode constituir a fé. Durante o instituto propriamente dito, Jones foi alvo de uma onda crescente de críticas e falsas acusações. E na segunda-feira, 15 de outubro, a situação chegou a um ponto crítico durante a reunião das 10 horas, quando Smith declarou que era terminantemente desnecessário examinar a questão dos 10 chifres. Não precisa. Que bobeira que a gente está fazendo, não precisa avaliar isso. Que parecia só causar dano, afirmou que a antiga posição havia permanecido inabalável por 40 anos, até alguém querer avaliar de novo, né? E que Jones estava desarraigando uma antiga verdade. Disse também que, no que lhe dizia a respeito, ele não ficaria sentado calmamente como um mero espectador vendo as pedras fundamentais da nossa mensagem sendo arrancadas por mãos cruéis. Uau! Virou pessoal o negócio. Alguém está cruelmente tirando as pedras fundamentais. Mas outro fundamento ninguém pode lançar a não ser Cristo. Há um perigo, irmãos, de nós fazermos isso hoje. Pegarmos algo que não é um fundamento da fé, votarmos como algo muito importante e aí falarmos, todos têm que concordar com isso. É um perigo. Temos que cuidar com isso. Smith não parou por aí. Chegou a relatar aos irmãos um fato inverídico, afirmando que ele estava trabalhando em desvantagem porque não sabia que o assunto estaria em pauta. Com uma pitada de ironia, acrescentou em seguida que alguns, Jones, parecem ter ficado sabendo do que ia ser tratado e trouxeram bibliotecas de materiais para serem utilizados como fontes. Deus trabalha assim, irmãos? Com sarcasmo, com alfinetadas? Não é o Espírito de Deus. Não é o Espírito de Deus. Isso deveria ser suficiente para a gente começar a identificar quando acontece e falar, opa, não é Deus agindo. Nosso Senhor não faz isso. Finalmente, na quarta-feira, no encerramento do instituto que antecedeu a Assembleia da Associação Geral, Smith tentou forçar um voto para decidir o assunto dos 10 chifres. Wagner impediu que o voto fosse passado, sugerindo que o tema não fosse decidido antes de ser cuidadosamente investigado. O que Smith não queria? Investigação. Não, a gente já crê nisso, tá bom. O que Wagner falou? Não, vamos investigar. Apesar do fracasso do voto pretendido por Smith, ele declarou vitória para sua posição em seu editorial na Review, afirmando que a opinião dos delegados pareceu estar maciçamente do lado dos princípios de interpretação estabelecidos e da visão tradicional. Se esse fato fará ou não qualquer diferença para os que defendem a nova posição, precisamos esperar para ver. Na terça-feira, 16 de outubro, Jones retomou o assunto dos 10 chifres e apresentou sua réplica a Smith, de maneira clara e incisiva. Informou a todos por que ele tinha vindo com bibliotecas de livros. Passou então a discutir a troca de correspondência ocorrida entre Smith, Wagner e ele mesmo, demonstrando que o tópico em discussão não era nenhuma surpresa. Para reforçar sua argumentação, advertiu os delegados a não culpá-lo por aquilo que Smith afirmava que não sabia. E alguns têm dito que essa afirmava que não sabia, ele estava se referindo a... ele não sabe dos chifres. Na verdade, o que ele estava falando é... Smith disse que ele não sabia que isso ia ser trazido à pauta. Não culpe a mim, ele sabia. Ellen White estava presente na reunião e consciente da importância do que estava acontecendo, admoestou Jones, dizendo, não de maneira tão incisiva, irmão Jones, não de maneira tão incisiva. Ela sabia que
Um espírito disposto a rejeitar a luz estava controlando os irmãos. Qualquer passo em falso da parte de Jones e Wagner só serviria para dar aos irmãos uma desculpa para continuarem seu comportamento rebelde. A afirmação de Jones representou um componente tão insignificante, comparado com o todo da controvérsia em andamento, que Ellen White nunca mencionou esse incidente em qualquer de seus escritos. Tampouco existe qualquer relato escrito nos anais do Instituto Ministerial de 88 mencionando a declaração de Jones. W.C. White, que tomou notas precisamente dessa reunião, registrou a explicação de Jones sobre a pesquisa que vinha fazendo desde 84 e a razão por que ele viera preparado com bibliotecas. Contudo, ele não registrou a hipotética declaração de Jones ou a suposta admoestação de Ellen White. Ou seja, ela nunca escreveu isso. Isso aí foi um homem que anos depois disse, ela falou isso. Então a gente está dependendo da memória de alguém, mas ela mesma não escreveu. Vamos ver então alguns dos eventos na conferência. O Instituto Ministerial terminou na noite do dia 16 de outubro. Agora se iniciava a Conferência Geral, dia 17 de outubro, às 9h30 da manhã. Quando Jones e Wagner chegaram à igreja naquela manhã de abertura, viram uma lousa colocada na frente da igreja. Ali havia duas declarações. Primeiro, votado. A lei em Gálatas é a lei cerimonial. E tinha uma assinatura ali. J.H. Morrison. Do outro lado da lousa estava escrito assim, votado. A lei em Gálatas é a lei moral. E tinha um espaço para Wagner assinar. Wagner, deixa eu voltar aqui uma coisa. Não assinou nada. Ele não veio ali para debater. Ele tinha vindo para estudar a Bíblia. E ele não achou que isso era algo que Deus aprovasse. Em todo o tempo, Wagner agiu como um verdadeiro cavalheiro cristão. Se você vir as descrições que Ellen White dá do comportamento dele e do que os outros estavam fazendo, é sempre positivo. Ela fala, ele agiu como um cavalheiro cristão. Ele apresentou no Espírito de Cristo. É coisa impressionante. Morrison era um dos que estava do lado de Smith, Butler, e estava praticamente representando Butler, porque Butler estava doente em Battle Creek. Só que ele ficava de lá enviando mensagens telegrafadas para o povo ali. Sabe o que diziam as mensagens? Permaneçam firmes pelos marcos da fé. Marcos, ele estava chamando o que ele achava que era o certo. A irmã fez declarações bem fortes ali, irmãos. Ela disse, Cristo está aqui nesta manhã. Anjos estão aqui. E eles estão medindo o templo de Deus e os que nele adoram. A história dessa reunião será levada até Deus, pois um registro de cada reunião é feito. O Espírito manifesto, as palavras proferidas e as ações realizadas encontram-se anotadas nos livros do céu. Tudo é transferido aos registros tão fielmente quanto nossos traços são reproduzidos na gravura retocada do artista. Deus deu a seus servos, Jones e Wagner, um testemunho que apresentava a verdade como é em Jesus, que é a mensagem do terceiro anjo, em linhas claras e distintas. Negligenciem esta grande salvação conservada diante de vocês durante anos. Desprezem essa gloriosa oferta de justificação pelo sangue de Cristo e de santificação pelo poder purificador do Espírito Santo, e já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Quinta-feira de manhã, 18 de outubro, Wagner apresentou o tema da justificação pela fé em Cristo. Afirmou que a liberdade em Cristo sempre significou liberdade do pecado e que separação de Cristo e apego a algum outro meio de justificação sempre trouxe escravidão. Wagner e Ellen White apelaram aos irmãos, velhos e jovens, para buscarem a Deus, removerem todo o espírito de preconceito e oposição e lutarem para alcançar a unidade da fé.
19 de outubro, Wagner comparou o livro de Romanos com o livro de Gálatas para mostrar que o verdadeiro ponto de controvérsia nos dias de Paulo era a justificação pela fé em Cristo. Então ele pegou Romanos e Gálatas. Diz que o concerto com Abraão e as promessas a ele dadas representam o concerto e as promessas destinadas a nós. Deixou implícito que a mesma controvérsia que abalou a igreja nos dias de Paulo estava novamente ocorrendo. Butler cria que exagerada ênfase no evangelho representava ameaça à lei. Wagner cria que tanto a lei quanto o evangelho eram ameaçados por uma abordagem legalista. Um delegado presente se expressou da seguinte forma: a questão era justificação pela fé versus justificação pelas obras. Até um delegado que estava ali viu. É isso. Essa é a questão. Uriah Smith teve a oportunidade de falar em outro momento naquele mesmo dia e expressou a opinião de que Romanos não tinha nenhuma relação com Gálatas, contrapondo o que Wagner tinha falado, acabado de falar. Achava também que havia perigo na posição de Wagner.